Olá a todos, meu nome é Abner e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação de fatores de risco para quedas de pacientes em diálise no 30º Seminário de Iniciação Científica da UFJF, com colaboração da minha colega Luísa Couto Justino, que fomos orientados pela professora doutora Leda Maria da Fonseca Lucinda. Pois bem, sabemos que as quedas em pacientes com doença renal crônica e hemodiálise têm uma incidência que varia de 1,18 a 1,6 quedas por pessoa ano. Também sabemos que isso acarreta no aumento da mortalidade desses pacientes. A incidência de fraturas de quadril é 4 vezes maior comparada à população geral. E alguns são os fatores que estão associados ao elevado risco de quedas, como hipotensão arterial, miopatia, anemia, acidose metabólica, cefalopatia relacionada à hemodiálise, bem como arritmias e fadiga. Nossos objetivos são avaliar a incidência de quedas de pacientes em hemodiálise, caracterizar as quedas, comparar as características entre pacientes caidores e não caidores, bem como determinar os preditores de quedas nessa população. Nosso estudo é um estudo longitudinal prospectivo de 12 meses, em que o recrutamento ocorreu de agosto de 2021 até junho de 2022 e o monitoramento de agosto de 2021 até junho de 2023. Os projetos foram devidamente aprovados nos comitês de ética e os pacientes assinaram o TCLE. Nós coletamos os dados dos pacientes da unidade de sistema urinário do HUFJF, bem como da clínica pró-renal. E aqui estão listados nossos critérios de inclusão e nossos critérios de exclusão. Os procedimentos foram o seguinte: a avaliação inicial contou com a coleta dos dados sociodemográficos e clínicos dos pacientes, bem como função física e aspectos psicológicos. Depois, fizemos um monitoramento de quedas por 12 meses. As ferramentas utilizadas para avaliar os pacientes foram força de preensão palmar, sentar e levantar de 5 repetições, time up and go, velocidade de marcha, nível de atividade física por meio de acelerômetro, qualidade de vida por meio do SF36, fragilidade por meio do fenótipo de fragilidade de Fried, o medo de quedas por meio dessa escala e também o equilíbrio postural por meio desse teste aqui, esse questionário que é o mini balance. Quanto à análise estatística, nós avaliamos o padrão de normalidade das variáveis por meio do teste Shapiro-Wilk e as comparações foram feitas da seguinte forma: para as variáveis com distribuição normal, utilizamos o teste T-Stude não pareado; para as variáveis sem distribuição normal, utilizamos o teste Mann-Whitney; e para as variáveis categóricas, o teste Q-quadrado. O valor de P para a significância estatística foi menor que 0,05 e esse aqui foi o software utilizado. Os resultados parciais, temos que esses resultados são apresentados baseados com análise em um ano, de 12 meses, mas também existem 90 pacientes que estão ainda em acompanhamento para os resultados que serão analisados posteriormente após 24 meses de segmento. Nós temos aqui que dos pacientes elegíveis, 296, apenas 112 foram aqueles pacientes que realizaram todos os testes propostos no nosso protocolo. E aqui nós temos a tabela 1, demonstrando as características sociodemográficas dos pacientes, o baseline. Nós podemos observar aqui que a idade média dos pacientes foi de aproximadamente 59 anos, ali, sem valor de P estatisticamente significante, mas nós podemos observar que indivíduos um pouco mais jovens nos não caidores e um pouco mais velhos nos indivíduos caidores. Podemos observar aqui duas variáveis com significância estatística, que é o índice de massa corporal, que foi menor nos indivíduos não caidores, e um pouco maior nos indivíduos caidores, com valor de P igual a 0,026, e também o cálcio sérico, que foi menor nos indivíduos não caidores, com valor de P igual a 0,002. Podemos observar aqui, na tabela número 2, essa tabela foi retirada com base nos resultados dos testes que foram aplicados nos pacientes. Nós podemos observar que o teste Time Up and Go teve significância estatística, com um resultado um pouco menor nos indivíduos não caidores. E o teste de preensão palmar, bem como o teste sentar e levantar de 5 repetições, também tiveram significância estatística, com um valor maior de preensão palmar nos indivíduos não caidores, contudo, um valor menor, um resultado menor, um tempo menor de sentar e levantar de 5 repetições nos indivíduos não caidores. E quanto à fragilidade, também teve significância estatística com valor de P igual a 0,001. Nós podemos observar que os indivíduos caidores tiveram uma fragilidade muito maior do que os indivíduos não caidores. Aqui na tabela 3, podemos observar um modelo de regressão logística ajustado para as variáveis confundidoras de MC e níveis de cálcio. E a análise após o ajuste, nós temos que, para o teste sentar e levantar de 5 repetições, um odds ratio de 1,1, com valor de P significante, e também a fragilidade, com odds ratio de 4,78, também com valor de P significante. E nós concluímos que a incidência de quedas foi de 31,3% e os pacientes caidores apresentavam uma baixa performance nos seguintes testes: Time Up and Go, sentar e levantar de 5 repetições e força de preensão palmar, além de uma maior prevalência de fragilidade. E os pacientes caidores também apresentavam um índice de massa corporal e maiores níveis de cálcio. E assim terminamos nossa apresentação, agradecendo a todos e a todas as instituições que nos ajudaram durante esse percurso da iniciação científica. Obrigado.